Olha, se a nossa relação fosse um filme, seria um romance tórrido, daqueles de deixar a plateia sem fôlego. Ele diz que eu sou Babilônia, maravilhosa, de Deus, e me faz sentir a mais linda de todas as cidades do mundo. Eu e o cinema. Ele acende a luz, eu brilho. Ele liga a câmera, eu vivo. Ele diz ação, eu rio. Eu posso dizer que hoje em dia eu sou muito mais trilheira do que corredora, porque esse movimento também aconteceu, né? Não é só pela corrida, mas sim de caminhar e curtir mais o caminho. É um esporte muito saudável, não só a escalada, mas principalmente o montanhismo, que você tem contato com a natureza, te desenvolve o físico, desenvolve especialmente a relação com os teus colegas. Quando você está na montanha,
você dificilmente consegue esconder aquilo que você é realmente. A história com a Trilha Transcarioca, ela já vem de um bom tempo, né? Eu era praticante de corrida de rua e comecei a correr na época que eu fazia faculdade de farmácia, porque eu queria desestressar na época do TCC, estava esgotada mentalmente. E aí eu pensei assim, vou correr. Eu acho que todo mundo fala que correr é bom, né? Aí comecei a correr entre os intervalos da escrita do TCC, e aí da corrida de rua veio a trilha, a partir da trilha que a gente começou a explorar, e aí nós começamos a nos informar, e eu encontrei um blog que trazia várias informações sobre o Parque Estadual da Pedra Branca, mas era o único. Então, a partir daí a gente começou a se interessar, eu ia com meu marido em direção à entrada do parque, procurava a trilha, às vezes perguntava para os moradores que ficavam ali e as pessoas não sabiam. Depois que nós começamos a observar as marcações da Trilha Transcarioca, as pegadinhas, né, bonitinhas, amarelinhas ou pretinhas, a gente sentia uma segurança, porque vendo aquelas pegadas, né, vendo que alguém já passou por ali, vendo que alguém marcou, a gente sabia que a gente estava indo para algum lugar, em algum lugar correto, que, de certa forma, já estava preparado por alguém. Era uma rota, era um traçado, então a gente sabia que estava indo para algum lugar, né? Acho que a Trilha Transcarioca, ela, sobretudo para corrida em montanha, ela ofereceu um campo de treino espetacular para os corredores, que também no início não sabiam usar, faziam muito atalho, destruíam mais do que usavam, criavam conflito de interesse com outros usuários, jogavam o seu lixo no chão, mas que hoje já é outra realidade. A gente já vê como o próprio uso é também uma forma de educação ambiental. É bastante interessante ver que melhor educação ambiental é o uso. Você pega a comunidade de corredores de montanha hoje, a realidade é outra. Quem pega atalho, quem faz erosão já é exceção, não é mais a regra. E como você falou, há outros esportes que são associados, né, que podem usar a Trilha Transcarioca para chegar até lá, como o voo livre, como o surf e como a escalada. Eu comecei a fazer montanhismo com dois colegas do colégio que estudava. Eu tinha por volta de 15, 16 anos, mas naquela época não era difundido o esporte, era muito primário, poucas pessoas realizavam. Aí naquela ocasião eu fiz algumas caminhadas na Floresta da Tijuca, Pedra da Gávea, até que no trabalho eu conheci um colega que era do Clube Montanhista Rio de Janeiro, Centro Excursionista Rio de Janeiro. Dali entrei e fiquei até hoje. Tem talvez mais de 60 anos, 65 anos que sou sócio do clube. E dali não parei mais, quer dizer, foi um esporte que eu descobri, ou que ele me descobriu, eu não sei. Me dediquei muito à escalada, à parte de escalada, mas não só a escalada, porque na realidade existem pessoas que gostam só de escalar, gostam de chegar com pouca caminhada na base da pedra, escala e volta. Eu sou montanhista escalador, eu gosto de montanha, então fiz grandes caminhadas, muitas escaladas também, inclusive vias novas. A gente chama de conquista, né? Quando você vê uma via que você sente pela experiência, que tem interesse em ser uma escalada, então você vai, se prepara, tem toda uma tecnologia, um equipamento e você abre essa via
e aí fica para ser frequentada por outras pessoas. Interessante que aqui no Monumento Natural do Pão de Açúcar, onde termina a Transcarioca, tem muitas vias de escalada. É o maior centro de escalada do Brasil, talvez do mundo, devido à concentração e à quantidade de vias que tem. E tem escaladas desde relativamente fáceis, como é o Costão do Pão de Açúcar, até vias muito difíceis, como, por exemplo, o Lagartão do Pão de Açúcar também. Conforme a trilha Transcarioca foi ganhando, né, informações, peso, e a gente veio conhecer o pessoal, né, que faz parte, que cuida do trecho, mas foi meio que por acaso, né? A trilha que tem uns 10 anos, acho que no asfalto foram uns 13 anos mais ou menos atrás que a gente começou, e quando a gente tava assim meio perdido, né, correr como, fazer o quê, né? Precisava de uma planilha, a gente entrou numa equipe, aí essa equipe começou a treinar na Floresta da Tijuca. E aí quando eles começaram a fazer os treinos focados em trilha, né? Às vezes era trilha até uma trilhazinha curtinha, só pra gente poder intercalar entre asfalto e trilha. E aí eu falava, não, caramba, pô, gente, por que as pessoas correm no asfalto se tem isso aqui? Se tem o mato, se tem terra, se a gente pode se exercitar em contato com a natureza, é muito mais agradável. E aí eu comecei a procurar, né, assim, conhecer, ver como é que era. Eu via, né, esses morros que tem aqui, porque Campo Grande é cercado de morro. E ficava me perguntando, poxa, mas eu não preciso ir para tão longe, né? Não preciso ir lá para Tijuca para treinar. Eu tenho aqui o Parque Estadual da Pedra Branca. E a gente começou a explorar e fomos. E desde então já são 10 anos. Quando eu era criança, e eu morei um tempo com a minha avó, ela tinha um quintal pequenininho e tinha uma goiabeira, e em volta dessa goiabeira tinha um espacinho mínimo de terra. E aí eu e as minhas primas, a gente costumava ficar rodando em volta dessa árvore como se ali fosse assim uma grande selva que nós estávamos explorando. Porque eu sou aventureira, tal. E eu sempre tive essa coisa assim de assistir os filmes e imaginar, nossa, como eu queria estar naquele lugar, como eu queria explorar aquele lugar, é tão legal, né? E aí quando eu entrei pra corrida de trilha, quando eu comecei a correr na trilha, na verdade, né? E voltou essa sensação, parece até que eu tinha voltado à infância. Então eu senti que a corrida deixou de ser algo como uma obrigação, correr pra saúde, né? E virou uma diversão, né? Então quando você sai desse local da obrigação e entra no local da diversão, fica muito mais agradável você praticar aquela atividade, né? E aí viciei. Não, larguei mais. Primeiro conselho que eu dou para quem quer se aventurar a correr na trilha é não ter medo, porque naturalmente nós temos muito mais cuidado para correr na trilha do que correr no asfalto. Por incrível que pareça, as pessoas se lesionam muito mais no asfalto, porque você acaba não se preocupando muito, porque você acredita que está seguro, e na trilha as pessoas têm muito mais cuidado ao pisar. Então, não tenha medo. E, segundo lugar, se prepare, faça treinos específicos, faça musculação, corra no asfalto também, mesmo que você não goste. E, terceiro lugar, se divirta. Fiz até esporte de montanhismo
até meus 75 anos. Escalada até os 70. E continuei caminhando até os 75. E, felizmente, o esporte hoje é muito difundido. Tem muita gente realizando. Por exemplo, aqui a trilha do Morro da Urca, que é a parte final da Transcarioca, é possivelmente a mais frequentada do Brasil. São milhares por mês que sobem por essa trilha. E tem de todo tipo, não só experientes como inexperientes, tem uma gama de pessoas que se animam e entram para fazer trilha. Isso é muito bom, porque não só montanhismo, como também, eu acho que no Brasil começou a desenvolver a parte de atendimento ao físico, melhoria da estrutura física, de fazer ginástica, corrida. Isso eu acho que é muito bom. Quando eu comecei a fazer escalada, o sapato que a gente usava era o alpargata-roda. Depois evoluiu para a conga, depois para o quichute, a gente cortava a saliência do quichute, depois entrou a bota rígida e finalmente a sapatilha, que é a mascada mais natural, né? E é que é usado hoje. Eu acho que é um esporte muito saudável, não só a escalada, mas principalmente o montanhismo, porque você tem contato com a natureza, então você cria grandes amizades. Eu tenho grandes amizades ainda dos meus alunos da escola de guia, que são muitos, e também dos colegas de clube, que ainda faço parte. Eu resolvi fazer a escalada e eu falo que a escalada mudou literalmente minha vida. Eu tenho déficit de atenção e na escalada eu fico totalmente focado em não cair, não me machucar. Então eu acho que é um upgrade, né? Você está fazendo uma trilha e aí você quer alcançar picos mais difíceis, e a escalada é isso, me trouxe foco. Então eu consigo dividir um pouquinho a parte da trilha, que é o montanhismo, com a escalada, mas às vezes eu me pego só fazendo escalada e assim, eu acabei trazendo também a minha família para isso. Minha sobrinha escala comigo de vez em quando. A minha esposa também já praticava trilha comigo, desde quando a gente casou, já tem 15 anos casado, e ela sempre praticou trilha comigo. E depois de um tempo eu consegui convencê-la de escalar comigo, e também mudou a vida dela. Ela começou a ter mais foco em várias partes da vida dela, de direção. Ela não conseguia pegar um carro. Depois que ela começou a escalar, ela começou a ter confiança em dirigir um carro no meio desse trânsito maluco que a gente vive. Então só tenho a falar bem assim do montanhismo, da escalada. E tem essa parte também que acaba o pessoal comentando, né? Tem os trilheiros e tem os montanhistas. E aí o pessoal pergunta, pô, a diferença e tal. Eu falo que o montanhismo é um estilo de vida. Você está ali conectado com a natureza, você não está ali para tirar uma foto para postar no Instagram e tal. O trilheiro tem aquela ânsia de subir também a montanha, não tem ainda toda essa cultura de montanha, de ter algum guia ali que acabou orientando ele para fazer o mínimo impacto ambiental. Então o trilheiro é um cara que também está nas trilhas, mas ainda não tem essa cultura, essa ética ainda de preservar o meio ambiente, fazer uma trilha com a quantidade mínima de pessoas. Então você vê às vezes grupo aí de 20, 30 pessoas fazendo uma trilha, que não é o ideal. O ideal é sempre você fazer um grupo pequeno, assim, no máximo 10 pessoas. Então eu acabo comentando que tem essa divisão entre o montanhista e o trilheiro. E a trilha Transcarioca, ela foi acontecendo, porque desde criança eu pratico quase todas essas trilhas da Transcarioca, mas ela não se chamava Transcarioca porque ela não tinha conexão entre uma trilha e outra. Então eu acho que eu frequento a trilha desde criança. Hoje, sei lá, de uns 5 anos pra cá,
tem os trechos, né? Tem a numeração dos trechos, tem os nomes de cada trecho. E eu não consegui fazer todos os trechos, fiz quase todos. É meu sonho, assim, conseguir ficar uns 10, 15 dias parado do meu trabalho e realmente conectar ao Rio de Janeiro os 184 quilômetros de trilha. Esse é meu desejo, de fazer lá da Grota Funda até a Urca, mas esse é um projeto, mas fiz quase todas as trilhas e eu acredito que por causa dessa conexão e essa marca, né, na pegada, muita gente acabou iniciando no mundo da trilha, frequentando mais, procurando, pesquisando qual é aquela trilha, se tem um histórico, às vezes, da época de Dom Pedro, tem coisa assim antiga na Floresta da Tijuca. Então a Transcarioca acho que só veio para somar para o Rio de Janeiro. Eu me tornei para-atleta depois de um acidente no carro. Isso aí já tem 11 anos. E aí hoje em dia eu uso cadeira de roda e uso muleta também. Eu praticava alguns esportes, mas não na velocidade que eu pratico hoje. Hoje eu pratico alguns esportes, né? E assim, eu pratico alguns na água, né? Natação, surf adaptado, mergulho, né? Surf adaptado, falei no surf, né? O surf é uma das minhas paixões, né? Que nem o skate foi na minha vida, né? E aí pratico também na areia, pratico um frescobol, um vôlei sentado. E também, assim, eu faço remo, e remo também de canoa havaiana. Já pratiquei um pouquinho de cada um, quem dera eu poder estar competindo em todos, né? Mas a gente procura aprender para poder passar para as outras pessoas, né? Através do projeto que a gente tem também, que é o projeto Casa Inclusiva, né? E aí engloba todos os esportes aí adaptados, né? E aí é uma casa realmente para todos. A gente tem também um dos projetos também que é um dos mais apaixonantes, assim, que é o Trilhas Acessíveis, né? O projeto Trilhas Acessíveis, né? É onde a gente leva mobilidade e inclusão para as pessoas com deficiência na montanha, né, cara? Então, é muito gostoso as pessoas que se voluntariam, que estão sonhando o mesmo sonho, né, cara? É lindo isso, né? É o que a gente ama fazer, né? Pô, cara, eu fiz algumas assim, mas eu tenho paixões por várias trilhas, né? Eu ainda não consegui fazer todas as que eu quero, assim, que eu sonho, né? Meus sonhos são meio, né, assim, meio impossíveis, né? Mas quem sonha tem o poder de realizar os seus sonhos, né? E é isso aí, tem pessoas que dizem que tem sonhos que são impossíveis, mas quem sonha pode realizar, né? Eu já realizei alguns aqui no Parque Nacional da Tijuca, inclusive a gente sai daqui, cara, desse lugar lindo aqui, né? E quem não conhece aqui é a Capela Mairinque, né? E aí é o ponto aqui principal da saída das nossas trilhas aqui. Geralmente a gente marca com a galera aqui para se reunir, pra gente subir a algum pico, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns aqui, entre um dos que eu mais, assim, almejei ir, né? Porque ninguém tinha ido, mas a gente queria abrir caminho para outras pessoas, né, cara? Foi, né, o Pico da Tijuca, né, cara? Tem uma escadaria bacana para subir, e aí uma pessoa que tem uma deficiência, a dificuldade cresce muito, né? Mas aí com a ajuda de alguns amigos que são muito loucos, né, cara? Os caras são, sei lá, que eles têm na cabeça. Eles topam as paradas que eu invento, e assim, como é que eu sonho, e aí vamos todo mundo realizar. Foi um dos picos mais astral que eu já tinha subido aqui no Pico da Tijuca, aqui no Parque Nacional da Tijuca, né, cara? E aí a gente, subiu com a galera, foi tudo meio em cima da hora, mas inesquecível, né? Eu sou apaixonado, né, pela montanha, né, pela trilha, né? Eu amo cachoeira, eu amo a natureza, né, cara? Eu amo viver, né, cara? Viver, cara, convido a vocês a viver, vem comigo, sonhador. Não é só pela corrida, mas sim pelo contato que a gente passou a ter, de trabalhar na trilha, de fazer o reflorestamento, de caminhar e curtir mais o caminho. Querendo ou não, quando você está correndo, você passa batido por muita coisa. E quando você faz a trilha caminhando, você acaba observando outras coisas que você não observaria durante a corrida. É que eu falo às vezes pro meu marido, que é, se a gente ficar velhinho e for pra trilha só pra
fotografar pássaros e já tá valendo, né?